Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o pilantra que provocou o aumento do preço do ovo. Olha só, o Lula está dizendo que quer procurar quem é o pilantra desgraçado que provocou o aumento do preço do ovo. Ô Lula, é você, seu idiota, e as pessoas sabem disso, tá? Esse truquezinho que ele tá usando de dizer, não, quem foi que fez isso, que absurdo, que o atravessador, que o boi gordo no pasto, que o gerente de supermercado ganancioso, que não sei o que lá. Esse truquezinho que já colou no Brasil no passado não cola mais. Todo mundo sabe que o culpado do preço do ovo, bem como o culpado do preço de todos os alimentos, do aumento da inflação, é você. Todo mundo sabe disso, é a sua gastança desenfreada que leva ao aumento do preço dos alimentos. Todo mundo sabe disso e não é à toa que ele fica insistindo nessas brincadeiras. E ao mesmo tempo você já tem aqui as pesquisas mostrando cada vez pior a popularidade do Lula, né? A última foi a Ipsos IPEC. Nem esse pessoal conseguiu segurar a popularidade do Lula. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Sou Pilantra e Aumentei o Preço do Ovo, Cachorro de Rodoviária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula tá com essa brincadeira, né? Quem que é o culpado dos preços estarem aumentando? Todo mundo avisando ele desde o primeiro dia do governo dele que tem que gastar, tem que cortar gasto, não pode ficar gastando demais, o governo tem que ser econômico, não pode ficar torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Todo mundo avisando ele. O que causa isso? Causa inflação. A gente falou, você gasta demais, causa inflação. Não, agora que o preço do ovo está muito alto, o que está acontecendo? Quem que é o pilantra que provocou o aumento do preço do ovo aqui, ó? Em seu discurso, numa cerimônia em Sorocaba para entrega de ambulâncias ao município, o Lula disse que tem alguém passando a mão. Tem, Lula, é você, né, meu amigo? Para elevar o preço do ovo. Em fevereiro, o ovo da galinha teve alta de 15% no preço. Olha só, é verdade, quando um item tem um aumento de preço muito acima dos outros, é que tem algum fator adicional. No caso dos ovos, é a questão da gripe aviária, que teve há pouco tempo, e você precisa, muitas vezes, se você tem uma granja, né, com um monte de galinha e uma delas pega a gripe aviária, você é obrigado a sacrificar todas elas, porque é uma doença muito mortal, né, para as galinhas, e se você deixar vai acabar espalhando para outros galinheiros, então você tem que matar todas as galinhas caso uma delas pegue a gripe aviária. Então tem esse fator no ovo, tá? Mas o problema é que se fosse só o ovo, se todos os outros alimentos estivessem equilibrados, você poderia dizer que não, foi a gripe aviária, não sei o que lá. Não, nesse caso, todos os alimentos estão subindo de preço. O ovo já vinha subindo de preço antes e continua subindo de preço, e outras coisas estão subindo de preço também. Então, ou seja, o fator importante dessa história é o Lula. O pilantra que está aumentando o preço do ovo é você, Lula. É você mesmo aqui, ó. Lula reclama do preço do ovo e procura por ladrão. Alguém está passando a mão. Pois é, Lula, olha para você mesmo, olha no espelho. Essa pessoa tá lá no espelho. Pode olhar lá que você vai ver ela. Quem tá passando a mão nisso daqui, ó. Quero descobrir o ladrão que aumentou o preço dos ovos, diz Lula. Você pode achar que o cara é um idiota, né, que tá jogando lá porque ele não sabe. Não, mas não é. Ele tá falando isso é um truque velho pra caramba, esse truque não é novo. Ele sabe que a culpa é dele mesmo, ele sabe que ele, gastando dinheiro como se não houvesse amanhã, torrando dinheiro à vontade, isso causa o aumento do preço dos alimentos. Ele sabe disso, todo mundo sabe disso, não é nenhuma novidade esse tipo de coisa. O governo joga muito dinheiro no mercado, as coisas sobem de preço, não tem jeito. A economia tem que crescer por si só, ela tem que crescer sozinha, sem a interferência do Estado. Se o Estado joga dinheiro na economia, causa inflação. É sempre assim, 100% das vezes, não tem nenhuma alternativa a isso, né? E aí o Lula fica nesse negócio de, o que será e coisa e tal. Ele tem, até o Haddad, que não sabe porra nenhuma de economia, sabe que a inflação está acontecendo porque o governo está gastando demais, né? Só que o Lula não quer falar isso, é o problema que acontece. O Alberto Fernandes, lá da Argentina, ficava nessa também. Não, porque o problema é a ganância intrínseca do ser humano, porque o ser humano quer aumentar o preço das coisas e não sei o que lá. Porcaria nenhuma, meu amigo. Se fosse ganância intrínseca do ser humano que causasse aumento de preço, o que acontecia? Quando o cara sobe o preço de alguma coisa, as pessoas compram no concorrente, não compram nele. Ele se fode, ele quebra completamente. Comerciante ganancioso demais, quebra. Não tem essa não. Quando sobe o preço de tudo, tem que ter um fator comum subjacente a todos. E qual que é o único fator comum subjacente a tudo para causar esse aumento de preço? É a porcaria do governo Lula jogando dinheiro como se não houvesse amanhã. E é ladrão? É ladrão sim, cara. Tu viu o negócio da Previl? Eu vou falar
no outro vídeo sobre a coisa da Previ. A Previ agora, né, já tá dando prejuízos absurdos para o pessoal do Banco do Brasil, e ela está comandando várias empresas, né? A Previ, como é uma empresa de investimento, ela controla vários postos em conselhos de administração de várias empresas. E agora eles decidiram nomear sindicalista para esses postos de administração. Olha só como vai dar certo isso. É só para dar dinheiro para a cupincha do Lula. Isso é o governo Lula. É um governo focado em dar dinheiro para os cupincha ladrão da organização criminosa dirigida pelo Lula. Pegou esses sindicalistas de merda que não servem pra porra nenhuma, cambada de pelego, e tá dando posição em conselho de administração de empresa para esse pessoal totalmente não capacitado, né? Bom, mas eu vou falar sobre isso no outro vídeo. Aí o Lula tá aqui, é um ladrão que tá aumentando o preço dos ovos. Exato, Lula, você é o ladrão que tá aumentando o preço dos ovos aqui. Lula diz não entender a alta do preço do ovo e garante, vocês vão comer picanha outra vez. Caraca, bicho, eu vou te falar um negócio. Meu amigo, eu não sei não, cara. Vamos ver, Lula, vamos ver o que o pessoal vai comer de picanha, porque das últimas vezes que você prometeu isso, prometeu picanha, prometeu filé mignon, não sei o que lá, e no final das contas acabou anunciando pé de galinha, né? Come carcaça, come espinha de peixe, não sei o que lá, né? Pois é. Vamos ver o que está acontecendo nessa história aqui, né? Agora, é o que eu falo para vocês, esse truque de culpar os outros pelo problema do governo não é truque novo, isso é truque velho. O Sarney fazia isso, o Alberto Fernandes fazia isso, um monte de gente fez esse truque, dizer que a culpa é do comerciante, a culpa é do boi gordo no pasto, a culpa é do atravessador, não, a culpa é do presidente que gasta dinheiro demais. E daí, isso funcionava no passado. Por isso que o Lula está tentando essa coisa de novo. É o que eu falo para vocês, o Lula é, antes de mais nada, um cara antiquado, uma peça velha que foi colocada para dirigir uma coisa nova, né? O Brasil não é mais o Brasil do Lula, botaram esse cara caquético, essa elite aristocrática socialista brasileira, que além de tudo é burra pra caralho, acharam que colocar esse cara caquético já, porque o problema não é ser velho de idade todos nós estamos chegando lá, daqui a pouco eu tô chegando nessa idade também. O problema é ser velho das ideias, né? Tem ideia velha igual o Lula, aí bota um cara velho desse tipo para dirigir o país, dar essas coisas. Ele está fazendo isso porque no passado isso já funcionou. Hoje em dia não funciona mais, as pessoas sabem que o culpado da alta do ovo da galinha é o próprio Lula. E aí esse truque já não funciona mais aqui, ó. Governo Lula é ruim ou péssimo para 41% diz Ipsos e IPEC. IPEC é o antigo Ibope, né? Você sabe, né? O Ibope parou de fazer propaganda, fazer pesquisa política, o IPEC que tomou, né? Ele é mais um instituto de pesquisa com o mesmo comportamento dos outros, ou seja, vinha aqui o negócio meio que batendo, empatando, no final aqui deu uma disparada contra Lula, né? O Lula tá perdendo muito popularidade dele. E além dessa pesquisa também diz que 58% dos brasileiros desconfiam de Lula. Exato, Lula é um ladrão, cara. Lula é literalmente o chefe de uma organização criminosa. Os brasileiros, inclusive a elite aristocrática socialista do Brasil, que queria tirar Bolsonaro a qualquer custo, botou um bandido, um chefe de quadrilha na presidência do Brasil, né? E é lógico que as pessoas começam a desconfiar, tá aqui, ó, a pessoa que confia no Lula. Explodiu lá para cima a quantidade de pessoas que desconfia do Lula, né? Além da administração, de como ele confia, como ele administra o país, também está piorando, mas a confiança no próprio presidente está muito alta também, né? E o pior, a queda de aprovação do Lula atinge até o Nordeste, ou seja, até o Nordeste o Lula está perdendo aprovação. É lógico que é verdade que lá no Nordeste ainda tem gente que aprova por ele, né? Ainda tem gente que aprova o Lula, mas cada vez menos pessoas, né? Ele perdeu a aprovação em todas as faixas nessa pesquisa, é o mesmo resultado que a gente já viu de outras coisas. E por quê? Porque, de novo, o Lula continua usando os truques velhos, ele continua usando aqueles truques que funcionaram uma época no Brasil, aqui em 1980, 1990 e coisa e tal, o pessoal caía nessa lorota, saía no Jornal Nacional, que o presidente Sarney mandou caçar o boi gordo no pasto e não sei o que lá para baixar o preço da carne, porque os produtores de carne malvadões estavam mantendo o boi no pasto quando deveriam vender o boi e coisa e tal para baixar o preço da carne. Olha que absurdo, cara. Eu lembro, eu vi isso no Jornal Nacional. Cara, eu sinto uma vergonha alheia hoje em dia disso. Eu fico, caralho, que absurdo. Como que esses caras falaram isso na época? Mas na época, mesmo eu que sabia que era uma idiotice isso, não tinha essa revolta toda. Por quê? Porque você não tinha. Você tinha aquela espiral da conformidade social, como eu mencionei para vocês, né? O consenso social. Eu achava, não, tá errado, evidentemente, mas tá todo mundo pensando assim, todo mundo tá achando que o problema é o boi gordo no pasto e coisa e tal. Cara,
Hoje em dia você vê o absurdo que foi feito nessa coisa. E é isso que o Lula é. O Lula é um cara que quer usar os truquezinhos velhos de 1980, não consegue resolver problema nenhum e não percebe que esses truques dele aparecem. As pessoas, quando eles falam essas besteiras aqui, ó, não, quem é que é o pilantra que aumentou o preço do ovo? Não, eu quero saber o ladrão que está aumentando o preço do ovo. Eu não sei que é você, Lula. Todo mundo sabe disso. Os seus eleitores sabem disso. É por isso que tu está morrendo politicamente.